Capítulo 27. A verdadeira riqueza. Entre os judeus, a questão: quem é o meu próximo? Suscitava disputas intermináveis. Não tinham dúvidas quanto aos gentios e samaritanos. Estes eram estrangeiros e inimigos. Mas onde deveria ser feita a distinção entre seu próprio povo e entre as diferentes classes da sociedade? A quem deveria um sacerdote, o rabino, o ancião considerar seu próximo? Consumiam a vida num ciclo de cerimônias para se purificarem. O contato com a multidão ignorante e descuidada ensinavam a causar uma mancha que requeria fatigantes esforços para remover. Deveriam eles considerar os impuros seu próximo? A esta pergunta, Cristo respondeu na parábola do bom samaritano. Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou à fé a que pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. A parábola do bom samaritano foi inspirada pela pergunta de um doutor da lei a Cristo. Enquanto o Salvador estava ensinando, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os fariseus tinham sugerido esta pergunta ao doutor da lei na esperança de enredar a Cristo em suas palavras e espreitavam ansiosamente a resposta. Mas o Salvador não entrou em controvérsia. Exigiu do próprio interlocutor a resposta. Que está escrito na lei? Perguntou. Como lês? Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai, mas ele fez a salvação depender da guarda dos mandamentos de Deus. O doutor da lei disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse Cristo. Faze isso e viverás. O doutor da lei não estava satisfeito com a atitude e obras dos fariseus. Estivera estudando as Escrituras com desejo de aprender sua significação verdadeira. Tinha interesse real na questão e perguntou com sinceridade: Que farei? Em sua resposta concernente aos reclamos da lei, passou por alto toda a multidão de preceitos cerimoniais e rituais. A estes não deu importância, mas apresentou os dois grandes princípios de que dependem toda a lei e os profetas. O assentimento do Salvador a esta resposta colocou-o em posição vantajosa com os rabinos. Não podiam condená-lo por sancionar aquilo que fora proferido por um expositor da lei. Faze isso e viverás, disse Cristo. Em seus ensinos, sempre apresentava a lei como uma unidade divina, mostrando que é impossível guardar um preceito e violar outro, porque o mesmo princípio os anima a todos. O distinto homem será determinado pela obediência a toda a lei. Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei por sua própria força. Desejava induzir o doutor da lei a uma investigação mais esclarecida e minuciosa para que achasse a verdade. Somente aceitando a virtude e a graça de Cristo podemos observar a lei. A fé na propiciação pelo pecado habilita o homem caído a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O doutor sabia que não guardara nem os primeiros 4, nem os últimos 6 mandamentos. Foi convencido pelas penetrantes palavras de Cristo, mas em vez de confessar o seu pecado, procurou justificar-se. Em vez de reconhecer a verdade, tentou mostrar quão difícil é cumprir os mandamentos. Deste modo, esperava rebater a convicção e justificar-se aos olhos do povo. As palavras do Senhor lhe mostraram que a pergunta era desnecessária, pois ele mesmo estava apto para a ela responder. Contudo, interrogou novamente, dizendo: Quem é o meu próximo? Outra vez recusou Cristo ser arrastado à controvérsia. Respondeu narrando um incidente do qual os ouvintes estavam bem lembrados. Descia um homem, disse, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Na jornada de Jerusalém a Jericó, o viajante precisava atravessar parte do deserto da Judéia. O caminho passava numa garganta rochosa e deserta, infestada de salteadores, e era muitas vezes teatro de violências. Fora aqui que o viajante tinha sido atacado, espoliado de tudo quanto possuía de valor e abandonado meio morto no caminho.
Estando nestas condições, um sacerdote por lá passou, viu o homem ferido e maltratado, engolfado em seu próprio sangue, porém deixou sem prestar auxílio. Passou de largo. Apareceu então um levita, curioso de saber o que acontecera. Deteve-se e contemplou o sofredor. Estava convicto de seu dever, mas não era um serviço agradável. Desejou não ter vindo por aquele caminho, de modo que não visse o ferido. Persuadiu-se de que não tinha nada com o caso e também passou de largo. Mas um samaritano que viajava pela mesma estrada viu a vítima e fez o que os outros recusaram fazer. Com carinho e amabilidade tratou do ferido. Vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-lhe sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuidai dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Tanto o sacerdote como o levita professavam piedade, mas o samaritano mostrou que era verdadeiramente convertido. Não lhe era mais agradável fazer o trabalho do que o era para o levita e o sacerdote, porém, no espírito e nos atos, provou estar em harmonia com Deus. Dando esta lição, Jesus apresentou os princípios da lei de maneira direta e incisiva, mostrando aos ouvintes que eles tinham negligenciado a prática destes princípios. Suas palavras eram tão definidas e acertadas que os ouvintes não podiam achar oportunidade de contestá-las. O doutor da lei não encontrou na lição nada que pudesse criticar. Seu preconceito a respeito de Cristo foi removido, mas não tinha vencido suficientemente a aversão nacional para recomendar por nome o samaritano. Ao perguntar Cristo: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Mostra o mesmo terno amor para com os necessitados. Assim demonstrarás que guardas toda a lei. A grande diferença entre judeus e samaritanos era uma diferença de crença religiosa, uma questão quanto ao que constitui o verdadeiro culto. Os fariseus não diziam nada de bom dos samaritanos, mas lançavam sobre eles as mais amargas maldições. Tão forte era a antipatia entre judeus e samaritanos que para a mulher de Samaria foi estranho que Cristo lhe pedisse de beber. Como? Disse ela, sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, acrescenta o evangelista, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. João capítulo 4, verso 9. E quando os judeus estavam tão cheios de ódio sanguinário contra Cristo, que se levantaram no templo para apedrejá-lo, não puderam achar melhores palavras para exprimir o seu ódio que: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? João capítulo 8, verso 48. Além disso, o sacerdote e o levita negligenciaram justamente a obra de que o Senhor os incumbira e deixaram a um samaritano odiado e desprezado servir a um seu compatriota. O samaritano cumprira o mandamento: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostrando assim ser mais justo que os que o condenavam. Arriscando a vida, tratou do ferido como se fosse seu irmão. Este samaritano representa Cristo. Nosso Salvador manifestou por nós um amor que o amor humano jamais pode igualar. Quando estávamos moídos e a morte compadeceu-se de nós. Não passou de largo, não nos abandonou desamparados, nem nos deixou perecer sem esperança. Não permaneceu no lar santo e feliz, onde era amado de todas as hostes celestes. Viu nossa cruel necessidade e advogou nossa causa e identificou seus interesses com os da humanidade. Morreu para salvar os inimigos. Rogou por seus assassinos. Apontando o seu próprio exemplo, diz aos seguidores: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 15, verso 17 e João capítulo 13, verso 34. O sacerdote e o levita haviam estado em adoração no templo cujo serviço Deus mesmo ordenara. Participar desse culto era grande e exaltado privilégio, e o sacerdote e o levita sentiram que, sendo tão honrados, estava abaixo de sua dignidade servir a um sofredor desconhecido à beira da estrada. Assim, negligenciaram a oportunidade especial que Deus lhes deparara como agentes seus
para abençoar um semelhante. Muitos hoje em dia cometem erro semelhante. Dividem seus deveres em duas classes distintas. Uma classe consiste em grandes coisas reguladas pela lei de Deus, a outra nas assim chamadas coisas pequenas, em que o mandamento "amarás o teu próximo como a ti mesmo" é passado por alto. Esta esfera de trabalho é deixada ao léu e sujeita à inclinação e ao impulso. Deste modo, o caráter é manchado e a religião de Cristo mal representada. Homens há que pensam ser humilhante para sua dignidade o servirem à humanidade sofredora. Muitos olham com indiferença e desdém aos que arruinam o templo da alma. Outros desprezam os pobres por diferentes motivos. Estão trabalhando, como creem, na causa de Cristo e procuram empreender algo de valor. Sentem que estão fazendo grande obra e não se pode deter para notar as vicissitudes do necessitado e do infeliz. Sim, até pode dar-se que, favorecendo sua suposta grande obra, oprimam os pobres. Podem colocá-los em circunstâncias difíceis e probantes, privá-los de seus direitos ou negligenciar-lhes as necessidades. Apesar disso, acham que tudo isso é justificável, porque estão, como cuidam, promovendo a causa de Cristo. Muitos consentem em que um irmão ou vizinho se debata sobre circunstâncias adversas, sem ampará-lo. Porque professam ser cristãos, pode ele ser induzido a pensar que em seu frio egoísmo estão representando a Cristo. Porque pretensos servos do Senhor não são seus cobreiros, o amor de Deus que dele devia emanar é em grande parte interceptado de seus semelhantes. E muitos louvores e ações de graças do coração e lábios humanos são impedidos de refluir a Deus. Ele é privado da glória devida ao seu santo nome. É expoliado das almas pelas quais Cristo morreu, almas que anela introduzir em seu reino para habitar em sua presença pelos séculos infinitos. A verdade divina exerce pouca influência sobre o mundo, embora devesse exercer muita influência por nossa atitude. Abunda a simples profissão de religião, mas tem pouco peso. Podemos professar ser seguidores de Cristo, podemos professar crer todas as verdades da palavra de Deus, mas isto não fará bem ao nosso próximo, a não ser que nossa crença esteja entrelaçada com nossa vida diária. Nossa profissão pode ser tão alta quanto o céu, mas não nos salvará a nós mesmos nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos cristãos. Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo que qualquer profissão de fé. A causa de Cristo não pode ser favorecida por nenhum procedimento egoísta. Sua causa é a causa do oprimido e do pobre. Há necessidade de terna simpatia de Cristo no coração de seus seguidores professos, amor mais profundo aos que tanto avaliou que deu a própria vida para sua salvação. Estas almas são preciosas, infinitamente mais preciosas do que qualquer outra oferenda que possamos apresentar a Deus. Se empenhamos toda a energia numa obra aparentemente grande, ao passo que desprezamos os necessitados ou privamos de seu direito o estrangeiro, nosso serviço não terá aprovação divina. A santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. A religião do Evangelho é Cristo na vida, um princípio vivo e atuante. É a graça de Cristo revelada no caráter e expressa em boas obras. Os princípios do Evangelho não podem estar desligados de setor algum da vida diária. Todo ramo de trabalho e experiência cristãos devem ser uma representação da vida de Cristo. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Mas nunca poderemos possuir este espírito por tentar amar aos outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade, porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas.
Unidos em Cristo, estamos unidos com nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. Então a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Não esperaremos que o necessitado e o infortunado nos sejam trazidos a nós. Não nos será necessário ceder a rogos para sentir as aflições dos outros. Ser-nos-á tão natural servir o indigente e o sofredor como foi para Cristo andar fazendo bem. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Espírito de Deus. Nas profundezas do paganismo, os homens que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, que nunca ouviram o nome de Cristo, têm sido bondosos com seus servos, protegendo-os com o risco da própria vida. Seus atos mostram a operação de um poder divino. O Espírito Santo implantou a graça de Cristo no coração do selvagem, despertando nele simpatia contrária à sua natureza e à sua educação. A luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo está-lhe brilhando na alma, e esta luz, se atendida, lhe guiará os pés para o reino de Deus. A glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados, e onde quer que Cristo habite no coração humano, será revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo abençoará. Onde quer que manifeste, haverá claridade. Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, raça ou casta. É o Criador de todo homem. Todos os homens são de uma família pela criação, e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do templo a fim de que toda alma possa ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. Liberta das ciladas de Satanás as pobres almas que foram por ele iludidas. Põe-nas ao alcance do trono de Deus, o trono circundado do arco-íris da promessa. Em Cristo não há nem judeu nem grego, servo nem livre. Todos são aproximados por seu precioso sangue. Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvido e atendido. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser feito muito bem pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará almas para Deus. Devemos atender às aflições, às dificuldades e às necessidades dos outros. Devemos partilhar das alegrias e cuidados, tanto de nobres como de humildes, de ricos como de pobres. De graça recebestes, disse Cristo, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. Ao redor de nós há almas pobres e tentadas, que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Há viúvas que carecem de simpatia e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda aparência, nada atraente. Contudo, são propriedades de Deus. Foram comprados por preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus, e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Suas almas, disse, requererei de tua mão. O pecado é o maior de todos os males, e é nosso dever compadecer-nos dos pecadores e auxiliá-los. Nem todos podem ser alcançados do mesmo modo, porém. Muitos há que ocultam sua penúria de alma. Estes seriam grandemente auxiliados por uma palavra terna ou por uma boa lembrança. Outros estão na maior indigência, contudo não sabem. Não reconhecem a terrível privação da alma. As multidões estão submersas no pecado, que perderam todo o senso das realidades eternas, perderam a semelhança de Deus, e mal sabem se têm alma para ser salva ou não. Não têm nem fé em Deus, nem confiança no homem. Alguns destes só podem ser alcançados por atos de benevolência desinteressada. Precisam ser primeiramente atendidas às suas necessidades materiais. Precisam ser alimentados, limpos e vestidos decentemente. Ao verem a prova de nosso amor desinteressado, se-lhes-á mais fácil crerem no amor de Cristo. Muitos há que erram e sentem a sua vergonha e loucura. Consideram seus enganos e erros até serem arrastados quase ao desespero. Não devemos desprezar estas almas.
Quando alguém tem que nadar contra a correnteza, toda a força da mesma o impele para trás. Estenda-se-lhes uma mão auxiliadora, como fez a Pedro quando se afogava a mão do irmão mais velho. Fale-lhe palavras de esperança, palavras que fortaleçam a confiança e despertem amor. Seu irmão doente espiritualmente necessita de você como você mesmo careceu do amor de um irmão. Necessita da experiência de alguém que fora tão fraco quanto ele, de alguém que possa com ele simpatizar e o auxilie. O conhecimento de nossa própria debilidade deve auxiliar-nos a ajudar a outros que estejam em amarga necessidade. Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem tentar comunicar-lhe o conforto com que somos consolados por Deus. A comunhão com Cristo, o contato pessoal com o Salvador vivo, é que habilita a mente, o coração e a alma a triunfar sobre a natureza inferior. Fale ao peregrino de uma mão todo-poderosa que o levantará e de uma infinita humanidade em Cristo que dele se compadece. Não lhe é suficiente crer em lei e força, em coisas que não têm piedade, e jamais ouvem um pedido de socorro. Necessita apertar uma mão cálida, confiar no coração cheio de ternura. Que a mente dele se demore no pensamento de que Deus está ao seu lado, sempre contemplando-o com amor piedoso. Recomende-lhe pensar no coração de um pai que sempre se angustia pelo pecado, na mão sempre estendida de um pai e na voz de um pai que diz: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Ocupando-se nesta obra, você tem companheiros invisíveis aos olhos humanos. Os anjos do céu estavam ao lado do samaritano que cuidou do estrangeiro ferido. Os anjos das cortes celestes assistem a todos quantos fazem o serviço de Deus cuidando dos semelhantes. E você tem a cooperação do próprio Cristo. Ele é o restaurador e, se trabalhar sob sua superintendência, verá grandes resultados. De sua fidelidade nessa obra não só depende o bem-estar de outros, como também seu destino eterno. Cristo procura erguer todos quantos querem ser alçados à sua companhia para que sejam um com Ele, como Ele é um com o Pai. Permite que tenhamos contato com sofrimento e calamidade para nos tirar de nosso egoísmo. Procura desenvolver em nós os atributos de seu caráter: compaixão, ternura e amor. Aceitando esta obra de beneficência, entramos em sua escola para sermos qualificados para as cortes de Deus. Rejeitando-a, rejeitamos sua instrução e escolhemos a eterna separação de sua presença. Se observarem as minhas ordenanças, declara o Senhor, te darei lugar entre os que estão aqui, mesmo entre os anjos que circundam o seu trono. Zacarias capítulo 3, verso 7. Cooperando com os seres celestes em sua obra na terra, preparamo-nos para sua companhia no céu. Espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos no céu darão as boas-vindas àquele que na terra viveu não para ser servido, mas para servir. Hebreus capítulo 1, verso 14 e Mateus capítulo 20, verso 28. Nesta abençoada companhia, aprenderemos para nossa alegria eterna tudo que está encerrado na pergunta: quem é o meu próximo?